Olá pessoal, graça e paz, obrigado a você que está aqui com a gente mais uma vez no Vocação Podcast, o nosso bate-papo semanal onde a gente procura sempre trazer conversas relevantes, conversas interessantes. A gente quer trazer conversas que você vai aprender alguma coisa e esse é o objetivo principal nosso aqui, tá? Então a gente quer agradecer a você que está aí conosco, você que tem acompanhado o nosso material. Se você está chegando aqui hoje, primeira vez que você está assistindo, se inscreva no nosso canal, curta esse material aqui, ativa o sininho no YouTube, porque você ativando o sininho você vai sempre receber toda a atualização que nós tivermos. Também é muito interessante a questão do compartilhamento, né, Hélio? Você que puder compartilhar isso com outras pessoas, nós vamos hoje trazer assuntos aqui bem interessantes. Então aproveita para você compartilhar isso aí com outras pessoas, porque é uma forma que você também nos ajuda a fazer esse conteúdo ir mais longe. Não só compartilhar, mas curtir, comentar, interagir aí com a gente, com as ferramentas, né, Gui? Que é o que... E dizer também das ferramentas que nós estamos, né? A gente iniciou aí já no Facebook, no YouTube, no Instagram, a gente já está em todos o Spotify, todas essas plataformas, e agora recentemente a gente está indo também para o TikTok, para o Kawaii. Então onde você tiver sua rede social, provavelmente você vai encontrar o Vocação Podcast lá. A gente sempre vai estar trazendo conteúdos relevantes, então a ideia é que você siga a gente, que você curta o nosso material. E a gente quer agradecer também o Secate Estofados, que está com a gente desde o início do projeto. Secate que é a pessoa indicada para qualquer tipo de reforma de estofados. Você que quer construir uma poltrona sob medida, um sofá sob medida na tua casa, o Secate é a pessoa indicada, é um profissional com mais de 12 anos de experiência, então eu tenho certeza que você pode entrar em contato com ele, que ele vai atender você da melhor forma possível, tá? Para você falar com o Secate, você pode ligar para ele no DDD 18 981 34 86 49, repetindo, DDD 18 981 34 86 49, Secate, William Secate, tenho certeza que você não vai se arrepender. E também deixar o nosso telefone aqui do Vocação Podcast. Você que quiser entrar em contato conosco no nosso WhatsApp, você que quiser fazer uma doação para nós, qualquer valor nos ajuda através da chave Pix. Nossa chave Pix é o DDD 18 997 37 90 63. Repetindo, DDD 18 997 37 90 63. Estamos aqui com uma entrevista muito ilustre, que é o Dr. Ísio Carvalho de Souza. Obrigado, Dr. Ísio, por estar aqui com a gente. Um grande prazer recebê-lo aqui, viu? Nossa, eu que agradeço a oportunidade no sábado à tarde, depois daquela feijoada. Foi muito legal. Eu agradeço muito e acho legal essa oportunidade aí de divulgar um pouquinho sobre saúde, né, e tudo mais. Guilherme aí, que é nosso ilustre paciente, médico, tem mania disso, mas... E eu já quero iniciar nisso aí, doutor. O diabético vai morrer sem pé, infartado, cego, sem rim? Começamos bem pra cima, hein? Vamos já começar com o pé direito. Já. Moto Guilherme de ser, né? Vamos embora. De maneira nenhuma. O diabetes, hoje a gente tem... a doença, a diabetes, ela acomete cada pessoa e cada indivíduo merece uma atenção especial. Essa pessoa entendendo e compreendendo a doença, e eu falo isso no aprendizado em relação às condutas de vida, alimentação, exercício, medicamento adequado, ela não vai ter complicações. Essas complicações que você citou, elas realmente continuam acontecendo. Hoje o diabetes, por exemplo, é a primeira causa de hemodiálise que a gente tem no Brasil, uma das primeiras causas de infarto e derrame, mas só tem acontecido isso por falta de informação, por falta de entendimento, tanto das pessoas diabéticas, quanto às vezes dos próprios profissionais de saúde, que não dão atenção devida para essa doença, que a gente fala que a gente não tem cura. Hoje, de certa forma, isso nem é assim, a gente está evoluindo, mas você controlando, você não vai ter nenhuma dessas complicações que você citou. Então, o senhor está dizendo que até o profissional de saúde, hoje, às vezes, ele não está capacitado para atender bem um diabético, num pronto atendimento? Lamentavelmente. Houve uma evolução gigante em termos de tecnologia, de conhecimento mesmo sobre o problema, né? Hoje a gente tem mais de 30 tipos de diabetes diferentes, a gente tem a capacidade de diagnosticar melhor. Quando você faz um diagnóstico melhor, você identifica melhor aquela pessoa e você então cria uma linha de tratamento, de acompanhamento individual hoje, que você consegue livrar essa pessoa das complicações que são horríveis, né? Entendi.
Bom, vamos falar um pouquinho do senhor, doutor, rapidamente. O senhor é de Minas Gerais. Eu sou mineiro, Então, eu sou mineiro, de Minas, do interior Pãozinho de Minas. De queijo. Minha formação é de Belo Horizonte, saí novinho de casa. Aí me encontrei aí no mundo com uma tal de Patrícia, que é minha esposa, mãe do Felipe, da Bianca e do Yasmin. E hoje tem uma família aqui em Araçatuba, já moro aqui há mais de 20 anos, já, graças a Deus. Mais de 20 anos aqui em Araçatuba? Mais de 20 anos, acho que tem 22 anos, se não me engano. E veio pra cá por conta dela? Por causa da esposa e vim constituir família aqui nessa cidade de Araçatuba. Entendi. E o senhor formou onde? O senhor é formado em Minas mesmo? Em Minas, em Belo Horizonte, nas ciências médicas eu formei. Eu fiz aí, o médico faz a graduação, 6 anos, né? Aí eu fiz residência de clínica médica na Santa Casa de Belo Horizonte. E eu fiz residência de endocrinologia. Existe um único hospital só de endocrinologistas do Brasil, que o médico que cuida de diabetes é o endocrinologista, que é o IED, que é um centro de referência nacional de endocrinologia. Fica em São Paulo? Não, no Rio de Janeiro, ligado ao FRJ. Então, assim, é um centro de tratamento exclusivamente, praticamente de diabetes, especificamente de diabetes tipo 1. Tá. Né? Que é o grande forte do IED. Em relação E o senhor fez teve uma passagem lá? Sim, fiquei 2 anos lá e depois mais um período. E depois fiz várias especializações depois. Fui para fora do país várias vezes. Eu terminei meu doutorado em 2023. Hoje eu leciono aqui no Salesiano, no 5º ano, no internato. Tem muita atividade, trabalho, viu, Guilherme? Né? Hoje, inclusive, eu trabalhei. Eu sei, porque é uma dificuldade de conseguir a agenda, mas que bom, doutor. Acho que isso demonstra o profissionalismo do senhor, né? E o senhor hoje já é uma referência aqui em Araçatuba, e eu digo sem querer enaltecê-lo, mas é uma referência de diabetes. Então, assim, parabéns pelo trabalho, porque a gente tem acompanhado aí essa questão de, além de ser a pessoa responsável pela orientação e pelo cuidado, é também a pessoa que trabalha na militância, porque tem a questão política também, que nós temos que levantar essa bandeira. O diabético ainda é esquecido, né, doutor? O diabetes infelizmente, a questão de falar de saúde pública, eu não sou a pessoa mais renomada para falar, mais indicada talvez, mas basicamente, se você juntar diabetes, hipertensão e dislipidemia, que é o aumento de colesterol, isso implica em 50% das causas de morte no Brasil. E infelizmente isso não é tratado no hospital, isso não é tratado na Santa Casa, isso é tratado no posto de saúde. E primeira coisa é a população entender qual que é o significado da hipertensão, o significado do diabetes, o significado do colesterol. Só para você entender, imagina que seu corpo é uma máquina, você tem aí um coração que é uma bomba, você tem 2 filtros que são os rins e um encanamento. O açúcar corrói esse filtro, a gordura impacta dentro do cano e a pressão aumenta essa impactação. Basicamente é uma coisa mais ou menos mecânica. Lógico que não é tão simples assim, mas sim, esse impacto, se você tivesse um bom controle, isso no posto de saúde, de orientação, porque o indivíduo que vai procurar o atendimento, ele não sabe disso. Então isso está faltando essa coisa que chama-se educação, que a gente fala. O entendimento do que significa uma hipertensão, ou qual a necessidade. A hipertensão, diabetes e colesterol aumentado não dão sintoma nenhum. A média de atraso de diagnóstico no Brasil do diabetes é em torno de 8 anos. Hoje eu atendi uma pessoa com quase 500 de glicose, com emagrecimento, ela provavelmente está diabética há 5, 6, 7 anos. Meu Deus, e ela provavelmente já tem sequelas disso. Já tem consequências disso, a neuropatia, que é a doença dos nervos periféricos, consequências na visão, então, mas essa educação de procurar preventivamente, então se o seu pai é diabético, se você tem um familiar próximo, se você está com sobrepeso, você é sedentário, se você tem 35 anos e não tem nada, então esses exames, essa medir a pressão, ver o diabetes, ver o colesterol, são questões preventivas. É igual você troca o óleo do motor do seu carro, que você faz uma preventiva. Perfeito. Isso impactaria muito. Ou seja, tem um camarada que leva o carro dele de 6 em 6 meses na revisão, mas ele mesmo não faz um exame de sangue, não faz um exame de urina, né? Perfeito, é isso mesmo. A impressão é essa mesmo que a gente está tendo. Doutor, e como que surge a diabetes? Todo diabetes é igual? Todo quadro é igual? Tem a mesma causa? Não. Diabetes são várias causas. A gente divide o diabetes em dois tipos de diabetes, basicamente, para a gente ficar mais fácil. Ou a insulina não é produzida, porque a insulina é o hormônio que pega o açúcar, que é a comida que você comeu, e guarda. Ou a insulina não funciona, ou tem dificuldade em funcionamento, que a gente chama de resistência à insulina. O diabetes que produz pouca insulina é o diabetes muito menos comum.
10%. 90% é causado por essa resistência à insulina. E de onde que vem esse diabetes que representa a maioria? Da genética, envelhecimento e da obesidade. Então, na verdade, existe um termo até que chama diabesidase, né? Que é o diabetes misturado com obesidade. E esse diabetes causado pela obesidade e envelhecimento, ele só está aumentando, porque a população está vivendo mais e a população está ficando mais obesa. Então a gente puxa a ideia. Então, emagrecimento, na verdade, é potencialmente o caminho para evitar o aumento de casos de diabetes e, consequentemente, infarto, derrame, etc. Então, assim, a gente volta então para a questão do peso. Porque envelhecendo a gente não vai parar. Mudar nossos pais também não tem como. Então, hoje a palavra-chave é emagrecimento. Tanto é que surgiram esses remédios hoje para emagrecimento, que são tão falados, as canetas emagrecedoras, com esse intuito de controlar essa epidemia que é o diabetes, que as previsões é que em 2040 a gente tenha quase 3 bilhões de diabetes no mundo. Então é um número absurdo. E diabetes não tem cura, doutor? Não, o diabetes tipo 2 na fase precoce, que quando ele está relacionado ao peso, ele pode ter o que a gente chama de remissão. Então a pessoa que tem diabetes tipo 2 está com gordura abdominal, porque não é gordo, ele tem que ter gordura nessa região abdominal. Se ele perde esse peso de uma forma saudável, fazendo atividade física, uma alimentação boa, dormindo bem e tudo mais, ele entra em que a gente chama de remissão, ele deixa de ser. Mas é o mesmo momento, é porque a gente evita a palavra cura, porque a pessoa, estou curado, então vou voltar a comer. Cura a gente leva que é definitivo, né? Isso mesmo. Então, vou voltar a comer minha paçoca, tomar minha cerveja e comer meu churrasco todos os dias. E o diabetes tipo 1, que é o diabetes que não produz insulina, que é uma doença autoimune, nós estamos tendo hoje pesquisas mostrando, em andamento inclusive, que tem um potencial de cura, que você vai colocar células produtoras de insulina, porque essa pessoa para de produzir insulina, substituindo o pâncreas, que isso é uma coisa que parece surreal, mas já está acontecendo. Nós temos um projeto em andamento na Europa, então parece que isso está em andamento. Nos próximos anos a gente vai ter novidade. Quer dizer, então nós temos 2 grandes tipos de diabetes, que é o diabetes tipo 1, que é aquele que não produz, né, a insulina, e o diabético tipo 2, que ele não tem a capacidade de absorver o açúcar do sangue, seria isso? A insulina tem dificuldade de transportar o açúcar do sangue para dentro das células, então a gente chama de resistência. Na verdade, eles têm excesso de insulina. A partir do momento que ele faz exercício, ele ativa a musculatura, o músculo absorve esse açúcar, reduz a resistência à insulina. Então ele deixa esses níveis de glicose, eles vão cedendo, e a pessoa pode sim deixar de ser diabética. E falando de mitos e verdades aí, porque a gente sempre ouve assim, tua diabetes é aquela mais grave? As pessoas sempre perguntam para mim, a diabetes sua é aquela mais grave? Diabetes tipo 1 é mais grave? Ela é grávida dependendo da forma que você lida com ela. Porque a gente tem recursos hoje para tornar o diabetes tipo 1 uma doença controlável. Se você deixar de controlar, se você deixar que os níveis de glicose fiquem persistentemente altos, ela se torna grave. O diabetes tipo 1 eu não diria que ela é mais grave, ela é mais difícil de controlar. Porque para tudo que você vai comer, você vai ter que tomar insulina. Para todos os momentos da sua vida, você vai ter que estar pensando o que eu vou comer, o que eu deixei de comer. Para isso a gente tem hoje o pâncreas artificial, que é um sistema de bomba de infusão que mede a glicose ao mesmo tempo, usando algoritmos de inteligência artificial que moldam essa insulina na liberação nas crianças, adolescentes e adultos jovens. Caramba. Isso já tem aqui no Brasil? Nós temos umas 90 aqui. Já em acompanhamento. Aqui comigo. Em Araçatuba. Em Araçatuba e na região. Ou seja, já é um tratamento que já é uma dificuldade, porque esse diabetes tipo 1 ele é uma doença muito mal interpretada até pelos gestores de saúde. Porque acham que fazer uma dieta, como acontece no diabetes tipo 2, vai resolver. Não acontece. São pessoas geralmente magras. É um diabetes que acontece geralmente em crianças e adolescentes, que não são causados por doce ou qualquer outro tipo de alimento. Eles têm uma condição genética que aflora essa doença no decorrer da infância e adolescência ou nos adultos jovens. E ela é mais silenciosa na questão de é uma doença diferente. A pessoa às vezes faz um exame, está lá 80, aí vamos falar um pouquinho dos sintomas do diabetes, ela começa a levantar à noite para urinar, boca seca, perder peso de uma forma injustificável, ela não está fazendo nenhuma dieta nem nada, pelo contrário, está comendo mais, e os níveis de glicose vão para 400, 500. Se ela não for diagnosticada, ela vai morrer. Ela vai entrar em coma. Nós temos aqui, periodicamente, aqui na UTI da Unimed e aqui na Santa Casa, esses casos que são terríveis, porque
A criança que não tem apoio, uma condição social, familiar equilibrada, que o pai e a mãe vão cuidar dessa criança, a mortalidade é quase 100%. Meu Deus. A gente fala em mortalidade parecida com leucemia, com o tipo de tumor. A expectativa de vida máxima é 5 anos. Caramba, isso um bebê, uma criança pequena. Criança de 2, 3, 4, 5 anos de idade. A gente não tem aqui no setor público de Araçatuba um centro de tratamento de diabetes tipo 1, que é totalmente diferente do diabetes tipo 2, em termos de necessidade de tratamento. Nós tivemos uma lei agora que passou pelo Senado, passou pela Câmara dos Deputados, e ele chegou no presidente, ele vetou essa lei para equiparar diabetes tipo 1 aos direitos que têm os autistas, por exemplo. Isso facilitaria muito mais ao acesso à saúde, entendendo que diabetes tipo 1 é uma doença totalmente diferente do diabetes tipo 2. As suas necessidades de ter uma equipe multidisciplinar, um nutricionista, um médico especializado, todo um equipamento. Pra você ter uma ideia, uma criança que descobre o diabetes tipo 1 na Colômbia, ela vai direto para o hospital e ela só sai de lá usando pâncreas artificial. No Chile. Na Colômbia. Nós estamos falando da Colômbia. Com todo respeito aos nossos irmãos. Nos Estados Unidos nem se fala. Mas os Estados Unidos eles têm em torno de 400 mil bombas, a gente tem em torno de 8 mil, 9 mil no Brasil. Mas eles são ricos. Não. Eles perceberam que é mais barato você dar a condição de tratamento para essas crianças, adolescentes e adultos jovens, que eles vão crescer, eles vão estudar, eles vão pagar impostos. Então, muito mais barato do que você trazer crianças para hemodiálise. Eles vão se pagar praticamente, né? Com certeza, com sobras. Entendeu? Então, essa dificuldade dos gestores entender que o diabetes tipo 1 é uma doença diabetes diferente do diabetes tipo 2 é bem grande. Qual que é a taxa de incidência na população do tipo 1 e do tipo 2? O tipo 2 hoje é em torno de 12% da população adulta no Brasil. Nós temos hoje 16 a 20 milhões de diabetes tipo 2. Desses diabéticos, em torno de 800, 900 mil crianças, adolescentes e adultos jovens são diabetes tipo 1. Mais ou menos esses são os números atuais, inclusive. A gente tem estudos em andamento, né? Por exemplo, uma criança diabética tipo 1, um adolescente com menos de 10 anos, que descobre o diabetes tipo 1, ele perde em média 10 anos de vida, e levando em todas as, não só do Brasil, é estudo internacional, e eles perdem em torno de 40 anos de qualidade de vida. O que é isso? É que essa criança, adolescente que não tem um controle adequado, ela começa a desenvolver complicações que vão prejudicar a qualidade de vida. A neuropatia, por exemplo, as dores em membros inferiores, a perda da qualidade da visão, a necessidade de hemodiálise e etc. Então, essa criança, eu tenho casos aqui, né, que a gente acompanha, a Gia, a Giovana, eu posso falar que a Giovana ela faz parte dessa campanha de orientar as pessoas. Com 19 anos ela perdeu a visão e hoje ela faz hemodiálise e está na fila de transplante duplo. Ela provavelmente vai transplantar o pâncreas e o rim. Então a gente está numa briga e ela é uma moça que tem 28 anos que tem diabetes desde os 2 anos de idade. Então a população tem que mudar, na verdade, entender mais sobre a doença, que tem diabetes diferentes. Acho que o recado interessante também é que às vezes a dona Maria, né, conversa com a comadre e que toma um remédio e faz uma coisa, toma um chá, toma da folha do não sei o que. Isso, e acha que aquilo vai servir para ela. Então tem que procurar um profissional que trate disso, que oriente essa pessoa para ela. Não, o diabetes da senhora é diferente, que a gente tem como avaliar isso. Tanto pela expertise nossa, do aprendimento, do aprendizado que a gente tem, e tanto por exame de laboratório. Por exemplo, tem como saber quanto o seu pâncreas funciona, produz insulina ainda. Então a gente faz os anticorpos, então a gente tem uma capacidade de fazer um diagnóstico correto e a partir disso estruturar uma estratégia de tratamento mais adequada. Então o primeiro passo é conscientização. Educação e conscientização. Acho que as palavras mais importantes, que acho que é um pouco o que a gente está fazendo aqui. Sim, perfeito. De orientação, de procurar um profissional que seja adequado, procurar entender, ler um pouco sobre isso. Tem tanta informação hoje, é assustadora assim, para a gente que fica no dia a dia lidando com saúde, como há uma grande possibilidade de informação da população e há uma grande desinformação, uma tendência muito ruim nesse sentido, em relação à diabetes, por exemplo. A gente tem um medicamento que é surreal de barato, que é o glifágio, que é o metformina, que é um remédio super comum. Ele vem de uma planta da região da França, ele é natural, usado há 102 anos, e vídeos aí na internet falando que ele faz isso ou aquilo outro. Ele não faz mal nenhum. O que faz mal é você deixar seu diabetes ficar alto, mal controlado e não sabendo o que está fazendo. Quer dizer, você não sabe
como que está o nível de açúcar, não tem como saber isso. Doutor, eu já ouvi que se eu tomar muita insulina vai dar câncer. Que a insulina dá câncer. Também Não. é tudo conversa. É mito, O né? que é a insulina? Ó, imagina que a insulina ela tem um papel crucial na aquisição de energia. O nosso corpo precisa de energia, fato, tudo bem? Então, quando você levanta de manhã, você vai comer um mamão. Então, você comeu um mamão, esse mamão vai descer na boca, esôfago, estômago, ele vai ser digerido e vai cair na corrente sanguínea e vai ficar circulando na forma de açúcar. Açúcar, que é o carboidrato, é a principal fonte de energia do nosso neurônio. Então, a gente precisa de açúcar o tempo todo. Então, quando você comeu o mamão e ele chegou no seu sangue na forma de açúcar, alguém tem que pegar esse açúcar que era o mamão e guardar dentro do neurônio, guardar dentro da célula muscular, para isso gerar energia ou estocar quando precisar usar energia. Tudo bem até aí? Então, a insulina é o que faz esse papel crucial, que ela transporta o mamão, que é o açúcar do sangue, para dentro da célula. Sem insulina, a gente morre. A criança diabética tipo 1, ela começa a comer muito, tomar muito líquido, boca seca, e ela morre de fome comendo, porque ela para de produzir aquilo que transporta o açúcar, que é a comida, para dentro das células. E ela literalmente morre de fome. Morre de fome comendo. Então esse açúcar começa a ser eliminado pela urina, por isso que ela urina mais, ela abre o apetite, porque o neurônio, você não está comendo, eu quero comida. Então é um processo até que ela começa a queimar a gordura, e essa gordura libera o que a gente chama de corpos cetônicos, que é aquele mau hálito. Quando você acorda de manhã, já acorda com um mau hálito, não é isso? É porque você está queimando gordura. São os corpos cetônicos. Essa criança começa a liberar isso o tempo todo, de uma forma sem parar. E isso faz com que ela entre em coma. E ela morre. Entendeu? Entendi. Então, assim, a gente faz, né? A gente tem um aparelhinho que dosa o corpos cetônicos, as crianças que estão em tratamento, porque às vezes ela interrompe a insulina por algum motivo, tem uma infecção que propicia aumentar os níveis de glicose, e ela desenvolve cetoacidose. A gente tem como detectar isso precocemente e orientar de uma forma que ela não tenha isso. Então, existem recursos. Então, como é interessante, importante a questão educacional de entender, procurar se informar para você prevenir, porque você não tem tratamento. A gente tem tratamentos futuros para diabetes tipo 1, mas que não estão presentes. O tratamento hoje do diabetes tipo 1 é insulina. Qual forma que você vai usar e tudo mais, aí você, junto com o seu médico, que vai criar essa estratégia, junto com a nutricionista, junto com o profissional adequado para essa doença. E o tratamento do diabético tipo 1 relaciona-se, vou até voltar uma casa. Para um diabético tipo 1 viver bem, esse camarada tem que controlar a sua dose de insulina baseada na sua alimentação. O centro do tratamento do diabetes tipo 1 não é a comida, é a insulina. É a insulina, perfeito. Então, você não tem restrição alimentar no diabetes tipo 1. Esse é um erro também. Porque, mas fulano ficou diabético porque comeu... Que era esse ponto que eu queria chegar. O diabetes tipo 2 sim, o 1 não, né? Justamente. O diabetes tipo 1, ele tem que aprender o que é insulina, quais tipos de insulina, qual que ele deve usar naquele momento. Isso que é nosso papel. Eu não trato o diabetes tipo 1, quem trata é o meu paciente ou aquela pessoa que vai lá me procurar. Eu oriento, não, essa insulina faz isso, você tem que usar nessa situação quando tiver... Então, você começa a entender sobre o problema e manusear o tratamento. Então, por exemplo, eu vou comer aqui 2 colheres de arroz, uma concha de feijão, um filé de frango e uma salada. Eu vou tomar proporcional àquilo, a gente chama de contagem de carboidrato. Mas amanhã eu vou comer macarronada, que tem 3, 4 vezes mais carboidrato que essa quantidade. Então ele vai usar mais insulina, mas ele pode comer macarronada. O problema é que a gente sugere para o diabetes tipo 1 uma dieta saudável, e dieta saudável não é a feijoada que eu comi hoje, né? Então, e o senhor sempre diz para mim que tem uma relação também da quantidade de insulina com o peso ou com o músculo. Tem, sim. Uma pessoa que está usando insulina, por exemplo, a insulina é o maior anabolizante de todos. O que é anabolizante? O termo correto? Anabolizante é aquilo que faz você crescer, você aumentar o músculo, aumentar a gordura. Então, se você come, usa a insulina corretamente, quer dizer, a glicose não sobe, você está guardando o que você está comendo. Seu corpo está armazenando aquilo. E você faz exercício, você aumenta músculo. Então tem atletas olímpicos, o terceiro do ranking do tênis atualmente, ele é um diabetes tipo 1. Olha só. O Xuxa da natação, campeão historicamente no Brasil da natação, é um diabetes tipo 1. Então eles usam anabolizante, porque a insulina é anabolizante. Porque veja só, o pâncreas ele está grudado lá no fígado, lá dentro da barriga.
Ele produz insulina quando você come, porque vai guardar o açúcar primeiro no fígado e depois no corpo. Quando você injeta a insulina, porque a insulina é injetada no subcutâneo, na pele. Então ela vai correr todo o corpo, ela vai passar pelo músculo, ela vai passar por tecido adiposo e depois vai chegar no fígado. Então sempre o diabético usa um pouco mais de insulina. Então se ele comer, treinar adequadamente, ele vai ganhar músculo com mais facilidade. Então esses meus braços fortes que você está enxergando aqui, Hélio, entendeu? É porque eu tomo insulina, entendeu? Eu acho que eu tô com um princípio de diabetes, porque eu não tô enxergando nada. Na verdade, eu tô acumulando gordura visceral, viu? Acho que eu tô ruim da vista que eu não tô vendo nada, não. Insulina é justamente a gordura visceral mesmo, tem que tomar cuidado. Mas, e aí então, para quem está nos assistindo então, e que é um diabético tipo 2, aí a conversa mudou. Aí ele tem que fazer realmente um controle alimentar. É isso mesmo, né? O controle alimentar, a palavra é justamente essa. Não é a restrição absoluta alimentar, porque isso gera um pânico nos diabéticos. Aí eu prefiro comer e beber e morrer quando der. Não, na verdade é isso. É aprendizado sobre o comer, né? Então, assim, os excessos têm que ser retirados. Muita gente eu vejo, por exemplo, eu vou comer um doce diet. Meu pai ficou diabético, eu vou levar aquele chocolate diet para ele na Páscoa. Você está matando seu pai aos poucos, porque o chocolate diet ele tem mais gordura do que o normal. E o problema do seu pai diabético é mais a gordura do que o próprio açúcar. Olha só. Então, na verdade, o problema do açúcar é o fato de ser açúcar, que a absorção é muito rápida, e esse açúcar, por ter uma absorção muito rápida, o pâncreas não consegue controlar tão rápido, não consegue liberar a insulina tão rápido assim. Então isso exige muito do pâncreas, a gente chama isso de índice glicêmico. Então alimentos com índice glicêmico muito alto, que a absorção é muito rápida, não é bom só para quem é diabético, não é bom para quem não é só diabético, para todo mundo, não é bom para ninguém. Então a gente coloca dentro do diabetes tipo 2 uma dieta saudável, mas a dieta saudável ela tá batendo de frente com o que a gente aprendeu a comer na infância. Porque na infância, uma pessoa de 50 anos como eu, a gente não tinha essa preocupação com peso. Porque se comia mais saudável naquela época? Comia mais arroz, feijão, e salada e carne. Hoje a gente está comendo mais hot dog, fast food. Isso foi uma coisa muito ruim que a gente está fazendo. A gente, assim, a população mundial está fazendo. A gente está vendo os dados, a gente teve um congresso agora recente, os indianos mostrando os dados, que a gente está falando de 1,5 bilhões né? Um dos países mais populosos do mundo, né? Os dois, China. Então a população mundial está ganhando peso em função dessa coisa de excesso de alimento, ficar na tela, sem praticar atividade física. Conforto significa não fazer exercício. Então essa junção não está sendo legal, porque o ser humano, na verdade, é Homo sapiens, a gente é uma espécie de seres que foi selecionado comendo muito pouco, né? Doutor, você falou, açúcar é carboidrato? Carboidrato é açúcar? Como que funciona? Perfeito. Carboidrato é uma junção de elementos que vão se transformar em glicose no seu sangue. Então, por exemplo, açúcar é carboidrato? Arroz é carboidrato, todos os cereais, feijão, milho verde, tudo que é tubérculo e raiz, então batata, mandioca, as frutas têm carboidrato, o açúcar do leite, o leite tem a lactose. Então, na verdade, é um alimento mais prevalente, que a gente mais come, e deve continuar sendo. Só que a forma de comer, então, a gente não foi feito para tomar o suco da laranja, a gente foi feito para comer a laranja. Esse que é o problema, é da industrialização de você querer um alimento que tem menos fibra, você comer um alimento que tem menos resíduo, né? O ser humano é um ser que não rumina, a gente não é ruminante, a gente não tem a capacidade de digerir o bagaço da laranja. Estava conversando agora há pouco, né? Então a gente tem que comer o bagaço e o nosso intestino trabalhar. Quando você come a laranja, quando você come a maçã, quando você come a fruta, e não o suco, quando você come a fruta, parte dessa fruta ela vai fazer o seu intestino funcionar e vai ser uma coisa fisiológica. E a gente precisa dessa fibra que estimula o nosso segundo cérebro, que é o intestino, a trabalhar junto com o pâncreas, com o fígado, e dar uma sinalização para o seu cérebro não comer tanto. Se você comer vamos dizer, um creme cracker, um biscoito creme cracker, é um alimento altamente industrializado, rapidamente ele é metabolizado e rapidamente a fome volta. Entendeu? Então, assim, esses alimentos industrializados, eles vieram na nossa vida de uma forma priorizando quantidade e sabor, em detrimento da qualidade que a gente precisa de ter um intestino saudável. A gente tem um termo chamado disbiose, que é a doença ou distúrbio das bactérias intestinais. Então, quando você reduz o alimento in natura,
Você deixa de comer alface, deixa de comer tomate, pepino, você deixa de comer o arroz integral e você come arroz branco, come farinha, come só açúcar. Essas bactérias, elas se alimentam do que você come. Quando você come açúcar, farinha e arroz branco, única e exclusivamente, você não dá fibra, essas bactérias se modificam e elas são capazes de desencadear o que a gente chama de pequena inflamação, que gera aumento de vontade de comer, que aumentam o desgaste do seu organismo e que geram obesidade, que geram várias consequências do seu corpo. Então a gente foi feito para comer os alimentos in natura. Ou seja, alimentação, a gente estava conversando agora há pouco, a gente percebe, até perguntei para o doutor, vou fazer essa pergunta aqui no ar. É a minha bolha, porque quando a gente quer comprar um carro e a gente já define a marca do carro, toda vez que a gente vê o carro na rua, a gente lembra, a gente acha que só tem aquele carro na cidade. Então eu falando dentro da minha bolha, os diabéticos, a quantidade de diabético está aumentando no Brasil, a gente percebe que esse número está crescendo cada vez mais. Esse número é crescente, tanto nos diabetes tipo 1, que tem uma causa como uma doença autoimune, imunológica, né? Depois do Covid, especialmente, cresceu depois do Covid, porque os vírus podem aflorar as doenças autoimunes. E o diabetes tipo 2, que está relacionado à obesidade, o envelhecimento da população tem aumentado. Então não é uma bolha, é uma realidade. Tanto é que os hospitais estão lotados, né? Hoje o Hospital do Rim, por exemplo, em Araçatuba, tem uma dificuldade de absorver toda a demanda em função muito dos diabéticos que estão chegando cada vez mais, em função do aumento do número e da falta de controle adequado. E qual que é a relação desse crescimento desse número com a tela, que o senhor acabou de falar, do celular, e os alimentos que a gente está discutindo? O fato do arroz ter mudado nos últimos 50 anos, do açúcar ter mudado nos últimos 50 anos. Qual a relação disso? A tela, principalmente à noite, o nosso corpo é muito perfeito. A gente tem um ritmo circadiano de funcionamento. O que é isso? Quando começa a escurecer, a gente começa a produzir um hormônio chamado melatonina. Essa melatonina ela vai começar a preparar o seu cérebro para o dormir. Quando você assiste muita vídeo no TikTok, Instagram e tudo mais, está provado que você inibe esse mecanismo de preparo para o sono. E 3 coisas são essenciais para a longevidade e para a saúde: comer, dormir e exercitar. Diria que são 5, depois eu falo das outras 2, mas comer, dormir e exercitar é essencial. Por que dormir? Porque quando a gente dorme, o sono ele tem fase superficial e profunda. A gente faz uma rotina de sono que é só na fase profunda, na fase REM do sono, que o nosso corpo se renova. O nosso músculo ele se renova quase que 100% a cada 6 meses, o nosso esqueleto ósseo a cada 10 anos. Então nosso corpo é uma casa em reconstrução. E esse músculo, esse osso, essa massa magra, ela tem uma relação direta com o diabetes, com o envelhecimento precoce do nosso corpo. Quanto mais massa magra você tem, mais saúde você tem, mais longevidade você tem. E o diabetes está dentro desse contexto. O músculo e o fígado são os 2 órgãos que controlam o açúcar do nosso corpo, basicamente geridos pela insulina. Então, se você aumenta a sua massa muscular, você diminui o diabetes. Se você diminui sua massa muscular, então, quando você está na tela, você está inibindo o processo natural de renovação muscular. Você está evoluindo com uma perda progressiva de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia do envelhecimento ou sarcopenia da modernidade. E que interessante, porque às vezes a gente relaciona a tela com a falta de exercício físico. E não só isso, né? Essa questão biológica mesmo do ser humano. Então, a questão noturna da tela é proscrita, a gente fala, ó, evita. A gente tem um dizer que é a questão da medidas de higiene do sono, né? Que tem um ambiente escuro para dormir, evitar a tela à noite, ela tá nesse contexto, café, fazer exercício à noite, às vezes para muita gente tira o sono, deixa muito elétrica a pessoa, então, e o sono tem essa qualidade. E a tela realmente traz também o sedentarismo junto. Você pega crianças aí de 6, 7 anos que ficam horas e horas na tela, um adolescente que fica 8, 12, quantas horas por dia na tela. Então isso traz um sedentarismo óbvio também. E aí tem um fenômeno moderno também das medicações para o sono, para dormir, para induzir o sono. Esse sono adquirido através dessas medicações, ele equivale a um sono natural, reparador? Em sua maioria não. Por exemplo, os medicamentos tarja preta, vamos dizer, diazepam, lorazepam, eles não cumprem essa fisiologia do sono. Você tem um sono na escala intermediária, você não vai na fase profunda. Por isso que, com o tempo, eles também estão relacionados à perda de memória, como doenças semelhantes ao Alzheimer, por exemplo. Então, medicamento para dormir,
tem algumas escolhas, tem alguns medicamentos que são para ansiedade que podem melhorar, mas o tratamento da ansiedade volta a dizer: comer, dormir, exercitar. As outras duas coisas da longevidade são orar, rezar e meditar e lidar com o estresse. A gente tem o 5 Blue Zones, que são as 5 zonas azuis, onde eles pegaram as regiões do mundo onde mais se vive e viram que essas 5 coisas são os comportamentos que levam a maior longevidade. E isso está dentro do contexto da doença diabetes e da obesidade, porque a gente está comendo pior, a gente está dormindo mal, está fazendo menos exercício, o estresse nem se fala, e vamos dizer assim, o ato de orar e rezar e meditar, deixando a desejar e sendo muito massacrado pela nossa sociedade. Eu confesso que eu não imaginei que eu estaria numa conversa com um endocrinologista falando de sono e de espiritualidade da pessoa, mas que produtivo essa... Engane-se você, está mais do que provado. Eu, sinceramente, na época de estudante de medicina, muito jovem, e achando que consegue todas as respostas, sabendo de tudo, né? Porque o jovem tem essa... Sim. E hoje não há dúvida, a ciência mostra isso por A mais B, que a oração é um ato de saúde. Por exemplo, aquela coisa, eu tenho que tomar uma decisão, eu vou ali, vou orar. Vou orar. E quando você ora, é a maneira mais impactante de você agir numa parte do seu cérebro, no lobo frontal, que é a parte da cognição, que é a parte da tomada de decisão. Olha só. Não tem nada que impacte mais do que a oração nessa parte do cérebro. Isso é extremamente saudável. A oração para você que está orando e para até para a pessoa que você está orando. Então isso é assustador. Para mim foi... nós tivemos um congresso mundial de cardiologia ano passado, que foi no Rio de Janeiro, em outubro, e eu entrei só numa sessão de espiritualidade, porque cardiologista falando de espiritualidade é um negócio meio zoado, assim, né? Você não imagina que você vai ouvir um tema desse num congresso de cardiologia, ele é muito orgânico, ele é muito assim, fluxograma, ele é muito... E assim, foi assim, sensacional, assim, não há dúvida, a questão é como funciona, por que age tanto, assim. Quer dizer, nós somos uma máquina em perfeito funcionamento que, se uma pontinha falha, sobrecarrega as outras, né? E esse cuidado é muito importante. E então a tela acho que ficou muito legal, muito bem dito, mas a gente estava conversando aqui também, eu gostaria de trazer para essa conversa de agora. O alimento também piorou, a qualidade do alimento piorou. A industrialização do alimento, quando você vai comprar uma bala para o seu filho, por exemplo, que ela está muito colorida, que ela está com um aspecto muito bonitinho, sabe? A criança vê muito isso, né? O visual, o pegar, né? o sentir, né? Aquela bala amarelinha, ela tem lá um pigmento, uma corante, que é, por exemplo, a amarela tartrazina, outras mais, vermelha, etc. Cada pigmento daquele está fazendo mal para o seu filho. É interessante que a gente nasce com um gene programado, e esse gene ele é moldado de acordo com o que você come, com o que você faz da sua vida. Eles são ativados ou inativados de acordo com o que você faz. Isso chama-se epigenético. Por que uma pessoa desenvolve uma doença a partir de determinado momento se ela nasceu com um gene que está uma tendência para aquela doença? Então a gente dá um nome para isso, que são os disruptores endócrinos, e o alimento industrializado ele tem N elementos que estão relacionados diretamente a isso. Então quanto mais pacote você abrir e menos de você descascar, você está mal na sua alimentação. Descasque mais e abra menos pacote. Abra menos pacote. Sem dúvida. O alimento processado de fácil digestão, que um pão que dura 3, 6 meses de validade, ele tem alguma coisa ali que não é boa. O leite que não azeda. Então, isso foi necessário e continua sendo necessário para grande parte da população. Falar que isso é proscrito, que você tem que ser um veneno, eu acho que a palavra mais importante é equilíbrio. Eu acho que sem dúvida nenhuma. Eu adoro o sorvete lá do Rua do Fico. Vai lá e toma o seu sorvete. Mas você tem que saber que aquilo tem gordura hidrogenada, que aquilo tem açúcar. Eu acho que a palavra é não fazer com frequência e não trazer para sua casa. Não dê para os seus filhos. Né? Vai tá chegando neném aí por aí daqui a pouco. Sim. Então, existe uma coisa que a criança, especialmente a criança, tem um estudo que é o estudo dos 1000 dias. Desde a concepção, desde que o espermatozoide foi lá no óvulo e juntou e formou um embriãozinho, até os 1000 dias, até os 2, 3 anos de idade. Esse seu DNA está sendo formado. Se a mãe come açúcar, está ativando aqueles genes para tendência. Se a mãe não amamenta,
E a mãe amamenta e acha que não está funcionando. Então, assim, na verdade, isso é essencial até os 2, 3 anos. A criança não deve experimentar alimento industrializado ou comer alimento industrializado até os 2, 3 anos de idade. Então, ao invés de dar para coçar o dentinho, não dá chupeta com plástico, dá dá uma coisa para ela roçar. Dá uma cenoura para ele. Uma cenoura, tá? Tipo, faz isso. Pessoal, você que está nos assistindo até aqui, está gostando desse bate-papo, se inscreva no nosso canal. A ideia do Vocação Podcast é justamente essa, poder trazer conteúdos relevantes, a gente trazer conversas que nos façam pensar, abrir mão de alguns conceitos que a gente tem como definido e falar, olha, vamos entender melhor sobre isso. E eu acho que é exatamente o que a gente está trazendo aqui com essa conversa com o Dr. Izio. A gente quer agradecer a você que está conosco, você que se inscreve no nosso canal, você que está aqui assistindo pela primeira vez o Vocação, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para nós. Quando você se inscreve, ativa o sininho, toda vez que a gente produzir um conteúdo novo, você vai receber ele com exclusividade. Todo sábado, às 15 horas, no canal do Vocação Podcast, a gente sempre está soltando um material novo, só que nós temos nossas redes sociais, né, Hélio? Isso. Nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, nós temos o Facebook, nós temos algumas telas que você não deve usar à noite, mas durante o dia use essas telas e curta o nosso material aí, porque isso é muito importante para nós. E a gente sempre está lançando cortes, coisas mais rápidas, alguns insights interessantes de conversas, e aí quando você quiser aprofundar o conhecimento, ela vai estar disponível na íntegra, no YouTube e no Spotify. E você que quiser entrar em contato com a gente diretamente no WhatsApp, o nosso telefone é o DDD 18 99737 9063, repetindo, DDD 18 99737 9063. Também a nossa chave Pix, você que quiser fazer uma doação para nós de qualquer valor, para a gente poder cobrir os custos aqui do programa, é muito bem-vindo, tá bom? E também você que é empresário e se você quiser explorar o espaço publicitário aqui desse canal, você pode entrar em contato conosco, nós temos um material pronto para te entregar. Eu tenho certeza que tem propostas aí que vai ser interessante para você. E é claro, nós temos que agradecer aqui o Secate Estofados, que está com a gente desde quando nós iniciamos aqui, desde o primeiro episódio, acreditou nesse formato e nós somos muito gratos. E assim, a gente quer oferecer para você que está nos assistindo um profissional de qualidade, uma pessoa que tem mais de 12 anos trabalhando nesse mercado de reforma de estofado, de construção de estofamento sob medida. Então você que mudou aí, está numa casa nova, está num apartamento, o espaço é pequeno, quer fazer um negócio muito bem utilizado do ponto de vista de espaço, o Secate é a pessoa indicada para isso. Você pode entrar em contato com ele no DDD 18 981 34 86 49, repetindo, DDD 18 981 34 86 49. Doutor, mais um pouquinho aí desse privilégio que a gente está tendo aqui no Vocação de conversar contigo. Eu queria que o senhor falasse, até por uma curiosidade minha, quando que o ser humano descobriu o diabetes, que existia essa doença? Desde os primórdios, é algo recente? A diabetes vem da palavra sifão. Hipócrates descreveu isso há anos e anos atrás, né? A pessoa começava, sifão é o termo de verter água, né? E a pessoa começava a urinar de uma forma descontrolada até morrer. Né? O diabetes tipo 1, a insulina, foi descoberta em 1922, né? Ela está sendo usada já há 103 anos. Em 1922 foi descoberta a insulina? O primeiro tratamento, né, que foi feito a partir de extrato de pâncreas de cão, né? E desde então, até então, todas as pessoas diabéticas tipo 1 morriam. Morriam as línguas? Morriam comendo de fome, porque o açúcar não era absorvido pelo corpo. Caramba, então se eu tivesse nascido há 100 anos atrás, eu provavelmente morreria em um curto espaço de tempo. O tratamento na época era a dieta cetogênica, você fazer uma dieta, deixar a pessoa sem comer. Que ela ia morrer por outro motivo, então. Protelava dias, semanas, meses. Porque o diabetes, na verdade, ele não para 100%, eles não são iguais. O pâncreas parcialmente ainda produz uma quantidade de insulina, mas a insulina foi o grande divisor de águas no tratamento do diabetes. E depois, agora, com a evolução, na verdade, o diabetes tipo 2 não é uma doença recente, mas é uma doença que se tornou muito prevalente por causa do aumento do peso da população. Então isso vem aumentando muito na década de 90 para cá.
Então é uma doença secundária à obesidade. O diabetes tipo 1 sempre aconteceu, só que em níveis mais altos agora, em função dessa qualidade de sono, da alimentação industrializada, do estresse e para também mais diagnóstico talvez. Porque muitas das pessoas às vezes morriam sem fazer diagnóstico. Então, assim, é possível que esses dados estejam aumentando em função de mais diagnósticos também. E o senhor falou várias vezes aqui durante o nosso bate-papo a palavra aumento de peso, sedentarismo. Como é que o senhor enxerga a utilização desse material que inicialmente é para diabético, que é aquelas canetas emagrecedoras, isso sendo disseminado pela população? Isso é preocupante? Isso traz um problema para a saúde? Qualquer medicamento torna-se preocupante quando você é usado de forma aleatória, sem critério. Então, mas isso veio para revolucionar, isso é revolucionário o que está acontecendo. E a gente está falando do Ozempic, né? A gente está falando do Ozempic. O principal nome. O Ozempic, isso é um nome comercial. O nome do sal é o semaglutide, que é o Ozempic, o Vegov. A gente está falando do Victoza, que é o liraglutide. A gente está falando agora do Mounjaro, que é o tirzepatide. Mas isso realmente funciona, doutor? A pessoa emagrece? Funciona. O que é isso? A gente estava conversando aqui agora há pouco. Na verdade, isso não é um medicamento, isso é uma cópia de um hormônio intestinal, é uma reposição de um hormônio intestinal. O que é isso? O que o intestino faz? O que o intestino tem a ver com isso? Os americanos vêm sofrendo com obesidade já faz tempo. E eles são, quer dizer, em termos de ciência, mais avançado que a gente tem. Então, eles vêm pesquisando muito a doença, a obesidade. A obesidade não é uma questão de que você não tem força de vontade, que é uma coisa que veio do nada. A gente tem um gene da obesidade, a maior parte das pessoas tem uma tendência para a obesidade e ela florou com essa mudança de comportamento. Então, assim, esse intestino, então, eles descobriram que as pessoas com obesidade severa, que eram submetidas à cirurgia bariátrica, elas deixavam de ter apetite. No princípio, logo os dias depois, aquela coisa voraz que ela tinha de comer 3, 4 mil calorias, ela comia 400, 600, 800 calorias e não conseguia comer. Então eles foram pesquisar e mostraram que eles descobriram que o intestino é capaz de liberar uma série de substâncias que são hormônios, são incretinas. E essas incretinas vão lá na cabeça da pessoa e falam, não come mais. E o que eles fizeram então? Eles copiaram esses hormônios. A gente tem um termo de hormônio bioidêntico hoje, hormônio isomolecular. Então, uma forma de você copiar os hormônios. A insulina, realmente, ela também é feita assim. Antigamente extraía a insulina do porco, do boi, do cachorro. Hoje não, a insulina é humana. Então a gente extrai de crianças, a gente mata a criança e tira o pâncreas? Não. Tem uma técnica que você pega o DNA, coloca, que é referente àquela proteína que é o hormônio, e fabrica-se esse hormônio. Então, o Ozempic é feito por bactéria. O Mounjaro, que chegou agora no mercado, são 2 hormônios. Então, na verdade, eles foram inicialmente pesquisados em diabéticos, porque diabetes é uma doença que está aumentando muito e as consequências dela são muito ruins. Então ela está aumentando o centro de hemodinâmica para fazer cateterismo, pessoas infartando, ela está fazendo com que pessoas jovens às vezes deixem de trabalhar porque ela tem um AVC, um acidente vascular cerebral. Então as consequências têm sido muito ruins. E se você perder peso com algum medicamento saudável ou que não faça mal, você vai reverter esse processo ou você vai impedir que isso aconteça. E esse é um medicamento que se enquadra nisso. Por isso que eles estudaram primeiro os grupos, as pessoas diabéticas, e depois viram que essas pessoas melhoram, a palavra reversão, controla de uma forma muito eficiente, às vezes com a perda de peso até de 23%, é uma perda absurda de peso, uma perda sustentada em 5 anos, é muita coisa. A gente está falando de uma pessoa que tem 150 quilos, perder aí seus 30 quilos, 40 quilos e sustentar essa perda. Mas é um uso contínuo. Uso contínuo. Ele veio para ser contínuo. Aplicável igual a insulina. Igual você tem um hipotiroidismo, uma tiroide que não funciona, você repõe um hormônio, para o resto da vida você vai repor esse hormônio intestinal. E já que a gente está falando bastante de alimentação, e essas dietas doidas que a gente ouve por aí, dieta low carb, dieta cetogênica, aquelas dietas que o pessoal inventa. Dieta da lua. Umas coisas assim também, né? Dieta do sopa, deu sopa, nós estamos comendo. Do 7 sol, sei lá. Muita coisa. Então, assim, toda dieta que você faz, ela vai funcionar no primeiro momento. Agora você tem que ver se aquela dieta você é capaz de fazer para sempre. Porque o problema não é a perda, o problema é a sustentação da perda. Então, o que eu evito falar no dia a dia, dieta, é você aprender a comer dentro daquele contexto da sua história de vida. Então, você tem que saber, informação, acho que é a palavra mais importante. Você tem que saber qual que é a combinação do pão com, é proteína ou carboidrato, é manteiga ou margarina,
Nenhum dos dois. É a proteína dentro. Manteiga e margarina é energia. É gordura para quem carpe, é para quem faz trabalho braçal. É meu avô que comia manteiga. Então a gente tem que mudar isso. A gente aprendeu de uma Doutor, forma... mas é tão gostosa a manteiga. Ah, delícia, né? Mas tava tendo, né? Acho que nos Estados Unidos um fenômeno da dieta da manteiga, que o pessoal tava até começando a acumular quase na camada da derme, né? Tava meio que amarelo de tanto eu vi isso. Você viu? Eu vi isso. Eu só não vi, né? Só perdi. Eu vi isso. Existe uma dieta que é a dieta cetogênica, que você come à vontade proteína e gordura, e você tira o carboidrato completamente e você perde peso. Uma dieta bem antiga, assim. E a pessoa realmente emagrece. Então qualquer dieta... O problema é que ela não é sustentável, né? Não dá para comer. Nosso arroz e feijão, nossa fruta faz falta, o pãozinho faz falta. E aí tem o tal do efeito rebote, que aí você faz um esforço, não consegue e depois acaba compensando. Você perde 5 e engorda 7. Isso. O ser humano, isso faz parte não da dieta, mas do ser humano. O ser humano não aceita perder peso. Nosso corpo é uma máquina perfeita para ter o máximo de peso possível. Isso é instintivo. Então, olha só, qualquer coisa que você faça, por isso que tem que ser sustentado. É melhor não fazer. Existem N estudos mostrando que essas dietas da moda, a pessoa vai cada vez engordando mais do que aquela pessoa que nunca fez dieta nenhuma. Porque ela perde, porque na verdade emagrecimento e perda de peso são coisas diferentes. Emagrecimento é perda de gordura, perda de peso é perda de peso. Então imagina que o lutador de boxe, ele sobe numa balança, ele é pesado? É, mas ele é gordo? Não é. Então, na verdade, o termo é emagrecimento à base de perda de gordura. Se você fizer uma dieta muito restritiva, você perde mais massa magra, músculo, do que gordura. E rapidamente você recupera a gordura, mas o músculo você não recupera. Então, isso vai fazendo o seu metabolismo ficar cada vez mais lento. E cada vez você vai ter a tendência para ganhar mais peso na forma de gordura. Então, emagrecimento e perda de peso são coisas diferentes. Interessante. Doutor, para a gente começar a caminhar para o final, vamos enxergar o copo meio cheio. Tem coisa boa vindo por aí? Do ponto de vista do tratamento, de novas drogas? O tratamento, pensando no tratamento de emagrecimento e ao mesmo tempo esse tratamento para diabetes, pra você ter uma ideia, o órgão que regula medicamento nos Estados Unidos, que é o FDA, que é o FDA, né, que é o órgão americano, eles criou uma norma para diabetes, eu só vou liberar medicamentos que emagreçam. Então a luta hoje mundial é para emagrecimento. E isso precisa educação nas crianças, educação dentro da sua casa, não é restrição, é educação. Dentro da educação tem restrição? Tem. Você tem que criar limites? Tem que criar. Mas não é impedimento, são coisas diferentes. Então acho que trazer isso como informação. Em termos de terapia, de tratamento, pensando em medicamento e técnicas novas para emagrecimento, a gente tem N medicamentos que vão chegar nos próximos anos. Pensando em diabetes, consequentemente são os para o diabetes tipo 2, que é aquele que é mais comum, que é o relacionado geralzão, né? Geralzão. Então isso também vai ter muita coisa boa, porque está intimamente ligado ao peso. Perde peso de uma forma saudável, você controla a doença, às vezes até retirando. Eu tenho hoje várias pessoas que tiraram todos os remédios que ela tomava praticamente e mantém a perda de peso. Agora, falando em diabetes tipo 1, que é uma doença totalmente diferente, a gente está falando em transplante de célula-tronco produtora de insulina. Parece uma coisa surreal, mas isso está em andamento e a previsão é que nos próximos 10, 15 anos a gente vai ter um tratamento curativo para o diabetes tipo 1. Então, resumindo a história do diabetes, tipo 1 e tipo 2 são diferentes. Uma é muito voltada para mudança de comportamento, educação, aprendizado, informação. A gente precisava ter mais informação da parte nutricional nas escolas, nas faculdades. A faculdade de medicina praticamente não tem informação sobre isso. O médico sai muito mal formado da faculdade de medicina em relação à informação nutricional, fala muita besteira, né, e faz muita besteira. E isso em todos os... Estou falando de medicina, que é o que eu lido, mas eu acho que isso tinha que ser mais disseminado na população de uma forma séria, porque a internet é um campo aberto e você fala o que quiser. Sim. Mais ou menos, né? Mas fala o que quiser e as pessoas interpretam da forma que querem também. E esse é um objetivo nosso aqui do Vocação Podcast. Até quero aproveitar isso para dizer, olha, a gente sempre tem tentado procurar assuntos relevantes com fidedignidade de informações, né? Por isso de nós agradecermos novamente a vinda do senhor aqui, por toda a expertise que o senhor tem da área e todo o conhecimento. E mais alguma coisa? Então, tem um ponto que a gente começou a falar do Ozempic, que é mais ou menos esse fenômeno das academias. E a gente tem também muito falado de testosterona,
na verdade, principalmente pela parte do homem, para o ganho de massa muscular, e tem um pouco essa busca pela reposição hormonal da testosterona. Ultimamente tenho percebido esse ponto. Baseado nos hábitos, como o doutor falou, está tendo um déficit, um problema na produção de testosterona do homem moderno, do jovem, por conta de hábitos? Como que é? A gente chama isso de hipogonadismo funcional. A baixa de testosterona é mais uma consequência do estilo de vida e de um aumento de gordura abdominal do que uma falta de produção por uma doença ou a necessidade. O que eu estou querendo dizer? Não é dando testosterona que você vai resolver. Se uma pessoa come mal, ganha peso, dorme mal, não faz atividade física, isso vai causar uma queda de testosterona. E a testosterona não é um hormônio só do sexo, da libido. É um hormônio da saúde, da disposição física, da capacidade da oscilação emocional, da capacidade de realizar. Da calvície também? Da calvície também. Quanto mais testosterona, mais calvície. Depois você tira o boné pra gente. Não. Então, assim, na verdade, existe um abuso absurdo em academias. Isso é uma mudança de estereótipos, assim, de coisas de corpo perfeito, busca por uma coisa que não existe, né? Aí eu falo assim, primeiro vai no psiquiatra, depois você vem aqui. Porque a testosterona virou o uso fisiológico. Eu comentei aqui agora há pouco que quando a gente vai repor insulina numa criança, eu coloco num sistema de infusão que mede a glicose e libera insulina 24 horas, porque a insulina é produzida de uma forma liberada pelo pâncreas diferente dos 24 horas. A testosterona nunca vai ser fisiológica. Você vai repor a testosterona sempre a mais do que você precisa. E isso está relacionado com infarto, com derrame e com câncer. Caramba. Então, olha a gente só não sabe quando. É igual a pessoa que fuma. Ela sabe que ela vai ficar doente mais cedo. A gente só não sabe quando. A testosterona é a mesma coisa. Ela tinha que vir lá na caixinha, você vai morrer mais cedo de câncer ou de infarto. Caramba. Entendeu? Existem os casos isolados, porque assim, tem um artista aí que toma testosterona há 40 anos e não morreu. Mas quantos jovens você vê aí com 30, 20 e poucos anos no Instagram, não sei aonde, fisiculturista fica se mostrando e dizendo que tem um corpo perfeito e que morrem subitamente. Isso é semanal, é quinzenal. Aqui nos hospitais, moço de 23 anos que chega com embolia pulmonar, isso não é à toa. Isso é por causa de testosterona no uso abusivo. Mas aí a gente está falando da questão da reposição. Mas é possível que o nosso próprio corpo ele tenha uma disfunção ali de produzir a mais? Quando você melhora, você começa a fazer atividade física, você faz uma alimentação, você começa a dormir melhor, você perde peso, a testosterona sobe. O fígado é o órgão que transporta, que produz uma proteína que é responsável pelo transporte de testosterona no seu corpo. Quando você começa a ganhar gordura abdominal, essa proteína diminui. Então você transporta menos testosterona. O tecido adiposo abdominal converte testosterona em estradiol, um hormônio feminino. E esse hormônio vai lá e fala assim, produz menos hormônio masculino. Então, quando você melhora os seus hábitos, a testosterona sobe. Então, eu volto a falar nos 5 hábitos, né? Comer, dormir, exercitar, orar e lidar com o seu estresse. Então, são 5 fatores que levam ao equilíbrio da nossa saúde e do nosso corpo. Existem, obviamente, doenças que levam ao hipogonadismo, a falta de testosterona, que eu faço reposição, e por isso que existe o hormônio testosterona na farmácia. Tá? Existe, e deve ser investigado, deve ser tratado, tem uma forma de tratar que é muito próximo do fisiológico, então isso deve ser, mas isso não é comum. O comum é ser uma consequência dos seus maus hábitos, do seu ganho de peso, a redução de testosterona. Então tudo que a gente falou aqui está em cima desses 5 pilares, então. O caminho para melhora, para o controle. Basicamente. Doutor, prometo que vai ser a última pergunta, a penúltima pergunta. Vamos lá, Guilherme. Mas assim, eu digo porque eu vivi essa fase. Mas assim, o que o senhor geralmente faz com a família que acabou de descobrir que o filho é diabético tipo 1? Digo até por uma questão assim de responsabilidade social mesmo, porque eu acho que esse vídeo vai acabar reverberando na comunidade diabética e provavelmente tem alguma pessoa que está nos assistindo que recebeu esse vídeo encaminhado e está falando assim, poxa vida, meu mundo acabou de cair, porque eu acabei de receber um diagnóstico de que meu filho recém-nascido, jovem, é diabético tipo 1. Como é que o senhor geralmente trata isso? Olha, é uma das situações mais difíceis do meu dia a dia. Quando eu recebo um telefonema lá da UTI que tem uma criança para você ver,
eu vou ter que ir preparado, porque não é fácil, porque o pai e a mãe, imagina, 2, 3 anos de idade, e o impacto que isso vai trazer na vida deles, e o que me preocupa também nessa situação é a parte educacional, porque eles têm uma ideia totalmente diferente do diabetes tipo 1, do diabetes tipo 2. Então eles têm um sentimento de culpa, de necessidade. O que eu fiz de errado com meu filho? O que nós fizemos de errado, né? Como que vai ser daqui para frente? A expectativa que vai usar insulina alguns dias e vai parar, não vai parar. Então, assim, é uma situação que precisa de uma equipe multidisciplinar. Essa pessoa precisa de orientação médica, precisa da psicóloga, precisa de nutricionista, mas ela precisa entender que ela sendo acolhida, ela sendo dia a dia, que isso tem solução, que ela vai ter uma vida boa, vai ter um controle adequado, mas a informação eu acho que é o que a gente deve introduzir, e o acolhimento, a humanidade. A diabetes tipo 1 é uma doença bem difícil, porque as crianças são pequenas, os estigmas são muito grandes, usar insulina faz mal, a agulha dói, furar o dedo dói, tudo é ruim. Vai ficar cego, vai amputar, é o que você falou. Isso são estigmas, né? Porque não é verdade. 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 Eu tenho pessoas que eu acompanho. Tem uma pessoa que tem 46 anos de idade, ela tem diabetes desde os 2 anos e etc. E é isso que eu queria, aproveitando esse caso, o senhor tem exemplos de sucesso no tratamento? Sem dúvida, sem dúvida. O sucesso, dizer que é uma vida normal não é. Ela tem que fazer coisas mas isso se torna habitual para ela. Se torna mais ou menos automático. A palavra mais importante aqui é informação. Ela tem que saber dominar aquele tema. A pessoa ela tem que se instruir a respeito daquilo. Sem instrução, ela não vai saber o que ela está fazendo, ela não vai sentir. Por exemplo, a gente tem muitos recursos hoje que facilitam essa instrução, essa forma de aprendizado. A própria internet está aí para ajudar muito. Perfeito. Né? Os apps voltados para isso, a gente utiliza isso na prática diária. A leitura de glicose sem furar o dedo e etc. Doutor, muito obrigado pela disponibilização do tempo do senhor. Acho que foi uma conversa aqui bastante produtiva. A gente sempre fecha o Vocação Podcast com um paralelo, até contando para o senhor aí, para quem está nos assistindo pela primeira vez, por que é que nós estamos aqui no canal, por que nós abrimos esse canal, por que a gente está conversando. Tudo surgiu aqui na nossa igreja, quando a gente começou a ouvir, e a gente ouviu a história de Martinho Lutero, que foi um grande pensador, e ele foi parado por um sapateiro na rua, e o sapateiro, olhando aquela referência teológica na frente dele, né, falou assim: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? E Lutero dá uma resposta assim para ele, falou: olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. E aí a gente passou a entender que toda profissão serve a Deus. O médico, o economista, o administrador, o pastor, o líder musical, mas todo mundo serve a Deus. Então essa pergunta eu passo para o senhor aqui para a gente fechar. Como é que um médico endocrinologista pode servir melhor a Deus? Olha, Guilherme, isso me sensibiliza muito, porque, como eu comentei agora há pouco, momentos da vida da juventude, com muita informação, você se acha o Deus, né? E cada vez mais eu sinto a presença dele no meu dia a dia. Então, poder ajudar e interferir positivamente na saúde de uma pessoa, com uma palavra, não só com uma questão técnica, mas dar uma sensação, um pouco de mim, né, em termos de humanidade, de entendimento do ser humano, não só da questão técnica. Eu acho que isso é o que eu tento fazer no meu dia a dia. Nem sempre consigo, né? Nós somos aí pecadores, às vezes, né? Não conseguimos cumprir tudo aquilo que deveríamos fazer às vezes, mas eu acho que essa profissão é o que eu amo fazer, eu sempre fiz, sempre quis ser médico. Eu acho que esse papel aí com Deus eu sempre procuro fazer, né, nesse acolhimento, nessa humanidade, além de ser pura e simplesmente uma questão 2 mais 2 são 4 e técnica, que eu acho que perfeito. Isso é importante, mas não é tudo. Doutor, o Vocação Podcast está à disposição do senhor, tá? Quando o senhor quiser voltar aqui, bater um papo, trazer uma novidade no tratamento, aí nós estamos à disposição. E muito obrigado, tá? Pelo bate-papo, pelo tempo aqui. Espero que tenha abençoado muitas vidas aqui. Sim. Mais alguma coisa, Hélio? Perfeito. Então a gente quer agradecer a você que esteve com a gente até agora aqui, que acompanhou esse bate-papo. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido isso para você. Tenho certeza que você tem aquele teu parente que é diabético, aquele teu primo que é diabético, aquela pessoa que está começando um diagnóstico. Manda esse vídeo para ela.
ela, eu acho que vai ser importante aí no processo formativo. Digo até como um diabético, não é o final do mundo. Dá para viver muito bem, dá para viver sem sequelas. Claro que um tratamento todo dia, mas dá para fazer um negócio acontecer e ser feliz. Então compartilhe com outras pessoas, porque eu acho que esse vídeo aqui vai ter essa forma aí de abençoar muitas outras pessoas. A gente quer deixar o nosso contato aqui, você pode entrar em contato conosco através do DDD 18 997 37 90 63, repetindo para quem está no Spotify, DDD 18 997 37 90 63. Você pode falar diretamente conosco aqui, compartilha um pouquinho das suas experiências, conversa com a gente, porque isso é muito legal, né, Hélio? Sim, quando a gente recebe notícia de pessoas que gostaram de um bate-papo aqui, isso é um combustível a mais para nós. E também agradecer o Secate Estofado aí, mais uma vez esteve com a gente, nos abençoou aí, e você que está precisando aí de qualquer ação relacionada a estofado, espumas, reformas, pode falar com ele no DDD 18 991 34 86 49. Você que está ao vivo aí no YouTube está enxergando o link dele. Você que está no Spotify, eu vou repetir, é o DDD 18 981 34 86 49. Pode falar com o William lá, é uma pessoa indicada para qualquer tipo de reforma de estofado e construção de sofá sobre medidas. Doutor Iso, muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram até conosco até esse momento, e semana que vem tem mais, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos.